Bem-vindos a Civilidades com Naomi Schölling, um bate-papo sobre temas e problemas da nossa cidade. E hoje comigo estão Simone Boaquinin, presidente da Associação Viva Moema. Cláudia Carrali, arquiteta e urbanista. Gustavo Siciliano, engenheiro civil. Marcos João de Souza, eu sou economista, tributarista e consultor. Eu sou o Rubem Reis, diretor do Conseg Morumbi. Cecília Oliveira, psicóloga clínica. Silas Angelucci, engenheiro. E o tema hoje é IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Vulgo Imposto Maldito. Vocês já receberam seus boletos? Já caímos duro, né? É. Um boleto que chega, assim, de assustar. Todo mundo achando que tá vindo 13,5% de aumento e quando você olha, não é isso que vem, né? Quer dizer, a prefeitura fala uma coisa pra você, fala lá que você vai receber 13,5% de aumento. Quando você abre, compara um ano com o outro, é 10, pelo menos, 10% de aumento. Já teve caso até de 20%, não é? Teve caso até de 200%. Esse ano? Na verdade, quando a gente recebe 10, a gente tem que ficar feliz, porque 10 é a prefeitura cumprindo a lei. Que já é um absurdo, mas além do absurdo, a prefeitura descumpre a lei e manda mais. Chegou um caso pra gente do movimento IPTU Justo de 200, e lá no meu bairro eu tenho um caso de 40 e um caso de 20 já. Estou esperando as pessoas mandarem as folhas do IPTU. Eu esqueci de dizer que todos que estão aqui, com exceção do Silas, então a Simone, a Cláudia, o Gustavo, o Marcos, a Cecília também não, né? E o Rubens são do movimento IPTU Justo, cujo objetivo é transformar esse imposto em alguma coisa a curto prazo pagável, porque hoje as pessoas, tem muita gente em São Paulo lutando para conseguir manter a sua casa. Então, o ideal seria a gente conseguir extinguir esse imposto, mas no momento a gente quer só conseguir sobreviver, né? Coisa que está bem difícil. Não, vale ressaltar que 1/4 das pessoas não pagam IPTU, quer dizer, quase 25% estão inadimplentes com IPTU. Então, Das inadimplentes pagantes. dos pagantes. São 1/4. É que a conta é assim, de todos os imóveis de São Paulo registrados, 49% não pagam nada. São isentos. São isentos. E 30% pagam com algum tipo de desconto. E só 20% pagam o valor inteiro. Nossa Senhora. Então, desses 50% que pagam alguma coisa, ou inteiro, ou por partes, 22% estão inadimplentes. E mesmo assim, o prefeito reeditou a lei, aumentou 13,5% no metro quadrado do terreno e da área construída, mudando o valor venal. E aí é que vem Os 10%. mais as alíquotas e mais os descontos e mais os acréscimos. E aí quando você olha o boleto, você fala, mas não é 13,5%, é 10%. Na residência, é 15% no comércio, fora todos os outros que tem mandado e-mail pra gente contando que, assim, é 40, é 20, é 200, que nem o Rubem tá contando. Porque tem uma faixa de descontos e essa tabela, ela nunca foi alterada. O IPTU sempre sobe, mas essa tabela nunca foi alterada. Desde que ela foi editada. É como o imposto de renda, né? Que você nunca tem a tabela de descontos atualizada. Então, isso pega muita gente, porque começa a aumentar além dos 10%, que já são um absurdo. Aí, o mais engraçado é que o prefeito nega até o fim que é só 3,5%. Quer dizer, não admite que tem outros aumentos, quer dizer, nega e engana todo mundo. Aí tem uma pegadinha, não é, Rubem? Gustavo, você viu a resposta do Bruno Covas no Roda Viva? Ele disse que são 3,5% para todo mundo, exceto quem mudou de faixa de desconto. Mas a gente tem que considerar que ou o prefeito mentiu descaradamente, ou ele simplesmente não entende o principal imposto da cidade que ele administra. Porque, independente de dar aumento ou não, a gente ia receber 10% já. O que acontece é que o aumento que foi dado na lei de 2013, do prefeito anterior, o Haddad, esse aumento é tão grande, mas tão grande, que a maioria das pessoas, pelos casos que a gente tem hoje, elas vão ter aumento de 10% até 2024 até 2027.
Quer dizer, Mesmo que não tenha nenhum aumento nesse período. Só que já teve aumento. Então, quando você terminar de pagar o seu aumento de 2013 em 2027, aí em 2028 você vai começar a pagar o aumento de 2015, 2014, 2016. Quer dizer, esse valor Uma continua bola de aumentando, é uma bola de neve. Então, o que tem acontecido, principalmente no caso com o Haddad, foi a planta genérica do município. Todas as cidades estão fazendo. Então, o que acontece? Se o imóvel era 100 mil reais, lá quando foi feita a alteração, ele já foi para 500 mil reais. O que ele fez? Você não poderia aplicar todo o percentual de uma vez. Por isso que ele fala que ele vai aplicar 10% sempre, 10% a sempre. Escalonou, né? Escalonou. Na realidade, os imóveis eles estão supervalorizados. Isso aí não passa de uma reengenharia social. A prefeitura escolhe quem pode morar em cada bairro. É isso que acontece na cidade. Então a prefeitura chega e fala, esse bairro agora não é mais classe média, é um bairro de rico. Então você aqui que é classe média, chispa, vaza, vai lá para a periferia. O que é o IPTU progressivo? Eu vou falar um pouquinho. O IPTU progressivo é o seguinte, você imagina que você tem uma propriedade. E aí, duas, você mora em uma e a outra está lá. Você não faz uma ocupação social como eles querem que você faça. E aí eles aplicam ali, alguém vai e denuncia você, que você está com aquele imóvel desalugado, não está funcionando. O que ele Está faz? subocupado ou não está utilizado. A prefeitura te notifica falando que você tem que ocupar aquilo, que alguém já te denunciou, né? E aí, você não ocupou e ela começa então a te mandar um IPTU que ele vai dobrando, que ele vai sendo progressivo até que você faça a ocupação daquele... Tem um limite de tempo, porque eles te dão 2 anos para você tomar uma providência. A partir de então, se você não tomou uma providência de ou ocupar ou construir, eles começam a aumentar e em 5 anos eles confiscam o seu imóvel. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse ocupar o imóvel ou subocupar o imóvel significa conseguir alugar, por exemplo, ou um imóvel enorme que mora uma pessoa só também está subocupado? Então, eu tenho, eu vejo isso muito ligado com o plano diretor. Porque você tem imóveis onde você podia construir, ter uma ocupação de uma vez a área do terreno, e nos eixos de transporte, hoje em dia você pode construir 4 vezes, podendo chegar até 5 vezes a área do terreno. Então, vamos dizer que você tenha um terreno de 1.000 metros quadrados e você tem uma construção de 1.000 metros quadrados. Hoje em dia seria subocupado, porque lá poderia construir 4.000 ou até 5.000 metros quadrados. Deixa eu explicar um negócio para vocês sobre progressividade. É totalmente inconstitucional. Tá lá na Constituição Federal que isso não pode acontecer e é regido pelo Código Tributário Nacional. O que acontece? Progressividade, ela só existe para um imóvel que não realizou o social. Qual que é a situação? É um terreno sem construção. Sempre foi assim, nunca foi diferente. Isso aí é uma maneira de você forçar a pessoa a construir esse imóvel. Aliás, o percentual que é aplicado no terreno é inconstitucional. Você não pode aplicar os 15%, depois 15% em cima do imóvel. Mas nesse caso é 100% todos os anos. Não, escuta só, isso é inconstitucional e o imposto progressivo no imóvel também é inconstitucional. Quem foi que admitiu isso foi o Supremo Tribunal Federal através daquela Carmen Lúcia. Entendeu? Então, na realidade, essas situações elas são totalmente inconstitucionais. Não pode ser cobrado imposto progressivo sobre imóvel que alguém já está morando ou já está construído. Basicamente, no fim, a prefeitura arrumou um jeito de tomar a propriedade das pessoas. Se a gente aceitar. Se nós aceitarmos essa situação, eles vão tomar. Eles vão tomar. Eles expoliam a gente o tempo inteiro. Quer dizer, Chama então, expoliação isso. quer dizer que se eu quiser ter um terreno ali para usar daqui a uns anos, eu não posso mais. Não, É pior que isso, porque a prefeitura ela quer decidir o que é usar um terreno. A gente tem casos, por exemplo, de um terreno desocupado que ele é usado para estacionamento.
Ele não é um terreno que não está servindo para nada, não é um terreno que está vazio, que está jogado, ele está sendo usado. Só que a prefeitura diz, não, ele não está. Mas você fala que está, mas a prefeitura diz que não está, azar o seu 10% todos os anos até você perder o terreno. Eu acho que tem que acrescentar isso. Com toda a discussão com a prefeitura é extremamente burocrática, ela decreta a resposta e você não tem com quem argumentar, você discute ou você apresenta uma montanha de documentação, você faz uma requisição, você pede para eles reavaliarem alguma coisa, a resposta demora meses, não te dão retorno de com quem falar ou se você discorda do que foi dito. Você nunca tem acesso suficiente. A lei que é para te defender não te defende. Não tem. Essa lei não é feita para te defender. Claro, a prefeitura não precisa, não se obriga a seguir a lei. É feita para espoliar o seu bolso. A prefeitura faz isso. A lei é feita para proteger, mas ela não serve a isso. Ela serve para manter eles lá, aonde eles estão. Agora, deixa eu acrescentar para vocês. Vocês pensem o seguinte. Olha, existe uma Constituição, existe uma série de leis e existe um judiciário para seguir isso. Acontece o seguinte, vocês podem perceber que os poderes estão todos entrelaçados. Sim, existe então, o que acontece? independência. Então, o que acontece? Nós temos casos que nós já solicitamos a desembargador que a pessoa não conseguia fazer esse depósito para se garantir, para não protestar o nome, para ela conseguir se defender, falar que o cálculo estava errado, ele não aceitou. Agora eu vou falar a situação desses desembargadores. Eu fiz um levantamento essa semana. Tem os 357 desembargadores de São Paulo, do Tribunal de São Paulo, eles ganham um salário de 35 mil, mas recebem 150 de penduricário. Aí eu pergunto para vocês, se o seu IPTU está dando 400, 500 reais por mês, você acha que você vai tocar num juiz desse, num desembargador? Ele gasta isso num almoço. Aliás, o STF, no que ele gasta? Lagosta. Entendeu? Então, na realidade, nós temos que nós lutarmos contra isso. Porque os poderes, eles estão todos entrelaçados, eles estão cooptados entre si. O político tem um problema, compra o judiciário. O judiciário tem problema, fica assim, fica um trocando. A gente vê isso no que a gente tem visto a partir da Lava Jato, né, que as diferentes ações da Polícia Federal estão chegando perto e a gente vê que tem as ligações postas, eles não são investigados diretamente, mas estão todos ali com aproximações muito claras, né? E a gente não tem nem a quem recorrer, na verdade, porque é sempre essa questão de deixar o cidadão, né, sem ter onde ou para quem recorrer, de forma a se ter uma justiça efetiva. Quando a gente está falando de IPTU, primeiro a gente começa na cidade, no município. E população, pode entrar com uma ação, ou pessoal, ou civil público, enfim. Mas quem defende a prefeitura é a procuradoria do município. Os procuradores ou a procuradoria, ela defende até a última instância, porque eles recebem sucumbência. Cada vitória, eles recebem um percentual. Explica a sucumbência em detalhe, então, temos advogado aqui? Não, o que acontece é o seguinte, e isso já foi exatamente uma artimanha que eles fizeram. Vou dar um exemplo lá na cidade de Osasco, que aqui também tem esses casos aí. Lá nós temos o departamento que mais paga bem, é o departamento que é pago pela prefeitura para perseguir os munícipes. Entendeu? É o departamento que mexe com a parte fiscal. Então nós temos lá 35 procuradores. Se você ver a folha de pagamento deles, eles começam com 30, tem ganhando até 71 mil. Além disso, por mês. Além disso, quando existe uma ação contra o munícipe, eles ganham um percentual em cada atraso que o munícipe tem. Então, basicamente é exatamente isso. Então, quer dizer, eles ganham em cada ação contra os munícipes. Contra os munícipes. E eles ganham em cada ação que eles ganham. E assim, em cada ação jurídica que você ganha, o advogado que ganha, né, ele leva a resposta do juiz,
E tem um valor que o Percentual. juiz estabelece que você tem que pagar a parte contrária. Quando são contra 2 cidadãos, você paga o advogado do outro. Então, o munícipe ainda tem que pagar Sim. as O contas. munícipe ainda E paga aí as o munícipe custas. nunca ganha essa Não. briga, porque o cara ele tá lá para defender, né, julgar, e ele defende quem? Ele defende aquele que paga, que é o município, que paga ele. A prefeitura paga ele. Não tem. Nós pagamos ele. Nós pagamos, não tem né? duas Mas vezes, ele tem defesa. defende a Não prefeitura tem defesa. e o Mas cidadão tem- eu ganha como desse jeito. Eu, como contribuinte, não tenho defesa. Eu Nós sou temos. devedor da prefeitura. A gente tem um. E em 3 anos, a minha dívida mais do que dobrou. Em 3 anos. Ela era, digamos, 10 no primeiro ano, 15 no segundo, no terceiro vai para 30, hoje eu devo 50 para a prefeitura. Começou lá em 10. Então, e aí a gente fica esperando aqueles programas de parcelamento Isso. incentivado, que o pessoal abrevia como PPI, Isso. e aí você entra num PPI desse, diminui uma parte dos juros e da correção e da multa, ainda continua uma coisa gigantesca, e se você atrasar a parcela, você perde o programa e perde tudo o que pagou. Meu Tem que Deus. negociar integral. Tem que negociar onde de você novo. consegue defender, que é o... Ó, escuta só. Por isso que eu falo que os poderes estão todos cooptados entre si. Aí tem o Ministério Público. Isso, Só exatamente. que o Ministério Público nunca defende. Ele nunca, é assim, eu costumo dizer que é o Ministério Público deles. Porque eles defendem só A eles. gente tem o Ministério Público, que seria a instância de defesa do Não- cidadão, E não defende. mas não defende. Nessa Aqui em São Paulo, o Ministério Público é totalmente a favor da prefeitura. Exatamente. É impressionante. Tirando meia dúzia lá, talvez até menos, o resto. E tem um viés comunista. O Ministério Público tem um viés comunista. Agora, eu queria falar uma coisa que ele tocou. Contribuinte. O que é o contribuinte? Eu queria lançar essa pergunta. Essa palavra O não existe, contribuinte, ninguém eu acho contribui. que é aquele que deveria ser soberano sobre a parceria ou a relação entre Estado e cidadão. E o Estado só poderia cobrar o imposto caso o contribuinte autorizasse. Dessa anuência. Então, Dessa mas anuência. como Isso não que a acontece, prefeitura- é o como a contrário. prefeitura entende o contribuinte? O contribuinte para a prefeitura é o número de cadastro do imóvel. Então, ela é assim, para a prefeitura, quem deve o imposto é o imóvel. Só que quem paga o imposto é o CPF de alguém. Então, assim, é uma confusão bem grande e isso acaba dando margem a você ter uma dívida simplesmente porque teve alteração no número de contribuinte. Isso gera alguns problemas. A gente já teve casos de pessoas que comprou um imóvel, aí o imóvel vem com dívida do IPTU, porque o dívida do IPTU não é sobre o CPF, é sobre o número de registro do imóvel. Então a pessoa de repente compra uma casa e vem um boleto gigantesco lá de 5 anos atrasado de IPTU e a pessoa sequer pode recorrer porque não tem o que fazer legalmente falando, porque a justiça entende que pertence ao imóvel aquela dívida. E você também não pode... É engraçado que quando transfere, a pessoa que comprou vai ter que arcar. Mas quando invade, a gente tem um caso de pessoa que está pagando o IPTU há mais de 15 anos de um imóvel invadido. Gente, isso é um absurdo. Porque se ela parar de pagar, o nome dela vai pro Cadim. Mas a prefeitura não faz a reintegração de posse. E nem vai fazer. E tem outra coisa, né? Se você tem o seu imóvel confiscado, o proprietário do imóvel ainda tem obrigações com aquele imóvel, sendo que o imóvel tem um contribuinte. Então, é uma contradição. Nunca vi imóvel pagar imposto. Ou seja, a propriedade é uma ilusão. Não Não é nem relativizada, ela é ilusão. É ilusão. Tá lá na Somos nossa Constituição concessionários. que a gente tem direito à propriedade. É. Mas ela não é nem relativizada, isso é um engodo. Isso, quando eu me dei conta, em 2018, eu levei um choque, na verdade. Foi aí que eu comecei a fazer postagens no Facebook sobre IPTU e me falaram, foi a Cecília que me falou, pesquise o movimento IPTU justo. Foi aí que eu cheguei até o movimento. As pessoas, né, pelo menos até recentemente, não sei se agora isso está mudando,
trabalhavam na vida para ter o seu imóvel, a casa própria, não é? Exatamente. Era aquele sonho de você ter a sua propriedade, a sua casa, aquela proteção, né, para você, para sua família. Garantia. Mas isso é uma ilusão pura, não é nosso. Nós estamos pagando Aluguel. um aluguel, a gente tem que a permissão para a gente viver. E quanto a prefeitura acha que a gente tem que pagar. Porque isso também é uma outra coisa que a gente tem que falar, esse cálculo aí que não tem transparência nenhuma, né? Não, só para fechar esse assunto, se você quiser uma propriedade privada, é muito simples. Você invade, a prefeitura vai lá, te dá um aluguel social, você vai para esse aluguel social, ela constrói um prédio, te dá esse prédio, te dá manutenção vitalícia nesse imóvel e você não paga IPTU o resto da vida e ainda recebe a regulação fundiária. Que então absurdo. as coisas estão invertidas. Ainda reforma, né? Não, as coisas Reforma estão como eles vitalícia. queriam que estivessem. A reforma é vitalícia. Eles estão acabando com a classe média e sustentando, fazendo a classe média sustentar a classe mais pobre e a classe mais rica. E eles foram na raiz, porque a propriedade é a base da família. Como que Isso, você pode ter uma família se não tem onde A morar? casa Quem casa, quer casa. Agora eu vou dar duas situações perversas em relação ao imóvel. A primeira é a capacidade contributiva e a aplicação do dinheiro do IPTU. Pensa bem. Olha só a capacidade contributiva, é o que ela estava falando. A capacidade contributiva está na Constituição, é a capacidade contributiva do indivíduo. O que eles estão usando como capacidade contributiva? Do imóvel. o valor Tá penal que eles- totalmente inconstitucional. E a outra coisa, ninguém sabe para onde vai, mas a gente sabe, está escrito que vai para saúde, vai não sei o quê. Vai para saúde, então você teria que chegar no seu imóvel todo dia e falar assim, e aí, você fez sua consulta, meu imóvel? Porque não faz sentido você pegar e usar o imóvel como base para sustentar esse tipo de mecanismo. Não faz muito sentido. Porque Mas- realmente a prefeitura, o prefeito recentemente ameaçou, né? Diz que se ele abaixasse o valor do IPTU, ele deixaria de construir unidades básicas de saúde, água... Isso é chantagem. Não, mas É, já que você chantagem. está falando tecnicamente, ter a propriedade é fato gerador? Porque você ter a incidência de um tributo, você tem que ter um fato gerador. Sim. Ser proprietário é fato Não. gerador? Não faz Eu acho sentido. que não. A gente conhece em tributo é o seguinte, funciona da seguinte maneira. É quando você pega e você está trabalhando em gerando riqueza. Então, por exemplo, quando você constrói, nada mais justo de você estar pegando e pagar imposto sobre isso, ou regularizou ele, tipo a regularização fundiária, acabou de pagar. Agora, ele está estático lá, totalmente, não faz sentido você cobrar o imposto de algo que está estático. Isso Entendeu? a gente vai falar É que é o quase um caso aqui. imposto para viver, né? Isso, exatamente. Fala, Mas, o Marcos, essa questão de saúde, essa questão do uso do dinheiro é um negócio muito peculiar, né? O IPTU aqui em São Paulo, nos últimos 5 anos, de 2014 até 2019, ele dobrou a arrecadação de IPTU. E não só o IPTU dobrou a arrecadação, como a arrecadação do município como um todo, ela dobrou também. Peraí, eu acho isso muito interessante. Eu gostaria que você repetisse de que ano para que ano houve esse dobro. De 2014 até 2019, dobrou tanto a arrecadação do IPTU quanto a arrecadação total do município. E aí o prefeito diz, mas se abaixar um pouquinho, eu vou ter que cortar. Mas espera aí, se você vai ter que cortar se abaixar, então se dobrar, então quer dizer que vai melhorar pra caramba. Deveria ter melhorado pra caramba, né? Exato. Só que se você Deveria diz ter isso no futuro, dobrado. então deveria ter dobrado no ano passado também. Você olhando a arrecadação em geral da prefeitura, você tem os impostos maiores da prefeitura, ISS, IPTU e TBI, que são os maiores. Aí tem outros impostos. Aí você vai olhar as despesas, ou para onde vai o orçamento, né? Como ele é distribuído. O valor arrecadado em IPTU equivale ao valor que é destinado ao IPREM, que é o Instituto de Previdência Municipal. Então, você não consegue enxergar dentro dessa distribuição do orçamento onde o IPTU, que se é um imposto sobre, sobre o território,
território, sobre que deveria ser usado para melhorias, né? Sim, você não consegue identificar isso, Não. porque ele não chega a ser detalhado a esse tanto. Uhum. A gente consegue saber a arrecadação por distrito, mas a gente não consegue saber qual é o custo, o investimento, absolutamente nada que é feito com relação a esse imposto, que seria... ok, é um imposto, ele não tem um destino único, não é vinculado, teria que ser uma taxa, eu acho que a gente podia falar sobre isso, mas você não consegue enxergar o retorno. Eu tenho a impressão, assim, que eles fazem assim, olha, quanto dinheiro nós precisamos? Tá faltando quanto? Então vamos subir aí esse valor de IPTU até a gente fechar essa conta. É mais ou menos assim. O orçamento público dessa maneira. O que eles fazem? Eles pegam o que foi o anterior, o orçamento anterior, eles aplicam eles fazem estimativa de arrecadação com base nos números que eles podem estar fazendo o reajuste ou aumento, e passado de um ano para o outro com um aumento. Não tem nenhuma diferença em questão de investimentos, em você falar, eu vou conseguir arrecadar mais IPTU, ou por aumentos, ou por número de habitações que aumentaram, e você não consegue ver essa relação, eles simplesmente aumentam. Mas, Cláudia, você falou do IPEM, né? Hoje, o ano passado, a arrecadação do município de São Paulo, total, foi 58 bilhões. O valor gasto com funcionários, com folha de pagamento, foi 22 bilhões. Mais do que 1/3 da arrecadação é gasto com folha. E esse é só o gasto direto. O que são funcionários que a prefeitura paga. Porque tem os funcionários que não são a prefeitura que paga, que a prefeitura paga uma empresa e essa empresa paga o funcionário, que é o caso da varrição de rua, que é várias outras coisas. Então a gente tem mais de 1/3 do que a prefeitura arrecada sendo pago em funcionários. É o equivalente à arrecadação de ISS. Quer dizer, o nosso estado está inchado ao extremo, e a gente paga esse custo a duras penas. Sim. Então, o que eu queria começar a propor é assim, ações. Então a gente tem esse problema, estamos falando do estado, né? A gente tem um estado inchado, que para custear, inclusive inchado, e as prefeituras, os governos do estado, município, estado e federal, eles também aquelas coisas, aquela história, né? Cabides de emprego, né? Vamos proteger os nossos, a minha família eu vou empregar ali e acolá. E isso, nós pagamos por tudo isso. Eles estão protegidos e a gente está pagando. Então, qual a ação nossa como cidadãos para a gente resolver essa questão? Privatizar. Posso dizer uma coisa? Eu acho que tem que destacar aqui que tem uma questão que está posta na história de quem é que paga IPTU. Muito do que da resposta, da reação a isso, seja o IPTU, seja esse abuso dos vários níveis de governo, tem ficado por conta de uma parcela da classe média que está percebendo o que acontece, que está respondendo, que está reagindo, porque está no limite, inclusive, de se manter como classe média. Uhum. Né? A gente está aqui pagando conta, e aí você descobre que a sua conta de luz tem 70% de imposto, mas que a empresa lá está pagando spa e passeio de férias para a diretoria da empresa, que é as nossas custas. Uhum. Então, tudo está muito caro para sustentar toda esse luxo da classe mais alta, da elite, da casta, e essa outra categoria toda dos empobrecidos, da classe mais pobre, da classe média, tem menos recursos, que não pagam os impostos, que não pagam. Se você vai na periferia, ninguém paga ISS, ninguém paga
IPTU, ninguém registra a casa, exatamente para não ter esse tipo de ônus. Até tem dinheiro, produz riqueza, mas paga o mínimo de imposto. Então, o que a gente tem é, muitas vezes, a classe média sentindo toda essa pressão e tentando reagir. Mas todo mundo paga, ninguém sonega. Porque o cidadão que vai no mercado e compra um sim. produto, ele Você gasta... está falando de IPTU... Mas o IPTU está Não, mas se você olhar a carga tributária como um todo mundo paga imposto. sim. E arrecadam 40%. É bem curioso isso, porque muita gente pobre acha que não está pagando esse valor do IPTU, mas ele está pagando não só no preço do supermercado, no preço do cabeleireiro, no preço da manicure, no preço da farmácia, como ele também está pagando com desemprego. Porque a gente tem caso disso, de empresas, pequenos empresários que vinham falar com a gente, que teve um caso que eu acho que até a Naomi que recebeu, que foi um caso de uma pessoa que falou, eu ia contratar 2 pessoas, logo que chegou o IPTU, eu desisti. Isso gera desemprego, isso atrapalha a economia. Gente, é só a gente sair nas ruas, e olhar todos os comércios, tá tudo desocupado, tudo fechado, tudo por alugar. Tem verdade. gente que por exemplo, tem uma propriedade para comércio, ela aluga pelo preço do IPTU. Ela fala, não, eu prefiro que você pague no IPTU. Nós fomos no bairro onde mora o Rubem esses dias para pegar lá os documentos, as casas todas à venda, uma do lado da outra. Tem bairro que vende, aluga, é inacreditável. vende, aluga. Não está comprando. Eu queria falar sobre essa questão dos imóveis na periferia. A maioria, eles são isentos de acordo com a planta genérica de valores que a prefeitura tem, e eles são isentos. Então, não é exatamente... eles têm essa condição, né? Não é questão de regularizar ou não regularizar. Agora, me digam... uma pessoa que tem vários imóveis na periferia. Ela não paga nada. Ele continua não pagando. Ele aluga. Virou um comércio. Faz renda. Faz renda, só que ele não paga IPTU porque são todos imóveis isentos de IPTU. Gente, eu não vou longe, eu conheço uma moça que... Tem o caso dos apartamentos, vocês sabem disso. Sim. Tem um tamanho de apartamento que é isento. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, existe um poder paralelo de quem não cumpre, quer dizer, tem uma parte da sociedade que cumpre as leis e uma outra parte que não cumpre. Então, como a gente vai resolver isso? Vocês concordam que a gente tem que resolver isso através da conscientização e do voto? Sim, voto, principalmente. Sim, mas a gente tem que se conscientizar, você tem que estar lá. Exatamente. É um voto muito esclarecido. Você tem, na hora que você tiver, de fato, uma renovação com pessoas que não estejam comprometidas com essa cadeia que já se formou aí, a cadeia já é uma redundância, né? Mas, então, assim, não estou falando de partido A ou partido B. Pessoas que interessadas e que queiram estar lá para fazer o papel delas. Resolver os problemas da população, fiscalizar a prefeitura e não fazer acordo com a prefeitura. Então a gente começa na Câmara... E corrigir leis distorcidas. Exatamente. E um prefeito que tem a capacidade também de olhar as leis anteriores e fazer alteração na lei, revogar a lei e colocar outra lei. Porque a lei do IPTU, ela é uma lei de 2013. Ela foi votada, foi aprovada e os prefeitos posteriores, o Dória e o Covas, eles acataram a lei quando eles poderiam ter alterado ou ter refeito a lei. Ou mesmo essa nova Câmara Municipal, né? Sim. Cláudia, a gente, como movimento IPTU Justo, a gente já está mais de um ano trabalhando e vendo e tentando formas diferentes de resolver o problema. Hoje, do jeito que está São Paulo, e não só São Paulo como município, mas com vários outros municípios que também têm IPTU Justo e conversam com a gente, e Campinas, até Jaboatão dos Guararapes, Osasco, várias cidades, tem que ter uma mudança na lei. O único jeito que vai resolver isso é uma mudança na lei, uma mudança forte na lei. E é uma mudança difícil de fazer. O vereador tem que estar muito comprometido com isso, o prefeito tem que estar muito comprometido com isso, porque essa mudança da lei vai diminuir a arrecadação. Então, aqueles mais de 1/3
de pessoas que são funcionárias públicas, vai ter que ter gente que vai ser demitida. Então, não é bonitinho, eu vou só assinar um negócio e não tá em nada. Não, vai ter que ter compromisso. Porque se não cortar na carne, não vai adiantar. Não adianta, eu quero diminuir o PTU, mas eu não vou abrir mão dos meus 400 assessores e daquele cabide de 2 mil empregos. Exatamente. Vai ter que abrir ou não? Então, quer dizer, nós, como cidadãos, precisamos começar a analisar o que está acontecendo no cenário político à nossa volta, porque sem a nossa participação, nada vai mudar. Não. Depende de nós. Então, a gente precisa começar a avaliar, né? Os prefeitos que estão por aí, os governadores, os partidos que estão por aí, quem está propondo, não só propondo, mas agindo da mesma forma como propôs, isso é fundamental, porque tem um vereador que diz que está do lado dos munícipes, mas ele foi quem redigiu a lei da IPTU progressivo. A proposta é dele. Sim, o PL é dele, da gestão do Kassab, diga-se de Então, passagem. quer dizer, uma coisa é você falar, a outra coisa é a forma como você se comporta. Então, fica aqui a minha sugestão para quem está nos ouvindo, comecem a pesquisar que vereadores estão de fato defendendo os assuntos que nos interessam, a nós, cidadãos, munícipes. Eu sei que o Movimento IPTU Justo falou com todos os vereadores nesses últimos anos, não foi, Rubens? A gente mandou carta para todos os vereadores mais de uma vez. E visitamos lá eles na Câmara dos Vereadores. A gente mandou uma carta impressa, a gente deixou em todos os gabinetes, a gente protocolou, colheu a assinatura, a gente mandou essa mesma carta por e-mail, a maioria dos gabinetes sequer respondeu. A gente foi marcar com vários vereadores, a gente falou com 5 a 10 vereadores, todo mundo está interessado, mas ninguém quer fazer o papel dele. 55? Deu 55, a gente não falou nem com 20%. E mesmo falando com pouquíssima gente, todo mundo quer, mas ninguém... A hora que vê que vai ter que cortar cargo, que vai ter que cortar cabide de emprego, vai ter que cortar a regalia, aí a pessoa sai de fininho, inventa qualquer desculpa e vai embora. Teve a vereadora do Partido Novo que fez 2 PLs referentes ao IPTU, mas esses PLs ainda não foram votados. E umas desculpas muito esfarrapadas para não votar. É impressionante. A gente já falou com pelo menos uns 10 advogados e todos os advogados falaram que o PL é bom. Mas aí chega lá, por exemplo, algum vereador chega e fala: não, mas não é inconstitucional. Aí você pergunta por quê? Aí o vereador sai andando. Então, mesmo tendo passado pela Comissão de Justiça. Já passou na Comissão de Justiça? Constituição de Justiça, já sim. Foi aprovado. Quer dizer, não pautam, né? Eles não pautam. Eles não pautam, eles têm medo de... Eles têm medo, e eu diria que é até um medo idiota, porque se passar, o prefeito atual vai vetar porque ele não tem compromisso nenhum com a população. E esse PL, na verdade, ele limita o aumento, né, ao índice de inflação, né, pelo menos limita um pouco a punhalada nas nossas costas. Exatamente, né? Para ter um pouco de previsibilidade, porque o problema é esse. E parar de aumentar 10% termina todos o os anos. ano, você não sabe quanto você vai pagar de imposto no ano seguinte, porque tem a lei que é 10%, mas também tem as faixas de desconto e você pula de uma para outra, perde o desconto, e aí quando você vê, você tem um aumento de 20%, 30%. Como você faz se o teu rendimento sequer aumentou pelo índice da inflação? Posso fazer uma apresentação, um númerozinho? Quando eu aluguei a casa, o meu IPTU era 15% do meu aluguel. Hoje, 16 anos depois, o meu IPTU é 150% do meu aluguel. Você provavelmente eles têm expectativa de você considerada uma potencial cidadã que vai empreender e vai construir um edifício. Não, eles querem que uma empreiteira construa na minha casa. Porque a lei foi feita para elas. Não para a construtora, foi feita, tem todo um propósito. Na verdade, o propósito do plano diretor é um propósito bem socialista. Sim. Mas cada um usa a lei também com a sua interpretação. Eles estão fazendo o que segue a lei, seguindo a lei.
O plano diretor, ele diz que todos os eixos de transporte, você considerou a cidade idêntica, do Tucuruvi ao Tatuapé, ao Morumbi, onde tiver eixo de transporte, você pode construir de 4 a 5 vezes, aí tem umas fórmulas das construtoras, de 4 a 5 vezes a área do terreno. Mesmo que você esteja num prédio já edificado, você teve esse aumento proporcional. Eu queria aproveitar que a Cecília tocou na questão do histórico de números, né? Eu trouxe um histórico aqui, 1995, que foi o primeiro ano do Plano Real, tá? De 1995 até o ano passado, o IPTU subiu 1.420% aqui na capital. E o IPCA, que é o índice de inflação, subiu 172,5% nesses 24 anos. Então o IPTU subiu 1.200% acima do IPCA. Desde o Plano Real até o ano passado. Que absurdo, não? Deixa eu dar um dado para vocês. Vocês vão chegar a essa conclusão. Rubens, qual que é o orçamento da prefeitura? Foi de 58, previsão de crescimento para 68, e sabe de uma coisa? Na lei de votação da previsão desse ano, estava lá um parágrafo dizendo: o IPTU, a previsão é não aumentar porque vai aumentar a inadimplência. Vai aumentar a inadimplência porque tá caro pra caramba. Desculpa, Marcos. Desculpa, Marcos, mas eu precisava falar essa absurda. Mas eu queria falar uma coisa depois sobre Eles isso mesmos também. reconhecem, né, que tá caro pra caramba. Escuta só a análise, olha só. São 60 bi. Pensa bem. O IPTU, ele representa menos de 20%. 16 aqui em São Paulo. Aqui, vamos pensar nisso. O que é que vai resolver essa questão? Você tem que eleger prefeitos e vereadores comprometidos com a propriedade privada. Eu vou provar para vocês. O que vai acontecer? Se a gente eleger aqui em São Paulo um prefeito que bate nisso, ele vai conseguir, é possível até extinguir o IPTU. Eu vou provar os números para vocês. Esse é o orçamento. O que acontece? A cidade de São Paulo, ela sustenta o Brasil. Se vocês pegarem a arrecadação federal que levam daqui para Brasília, é maior que a do estado do Rio de Janeiro. A cidade de São Paulo arrecada 270 bilhões. 273 bilhões. Bilhões para a União Federal. E ela devolve 3% para a cidade. Se ela devolver mais 3%, pode extinguir o IPTU. Quem vai resolver isso? É um prefeito e vereador que não seja socialista. Tem que eleger um prefeito que vai falar assim: não, União Federal, manda mais 3% aí que eu vou extinguir o IPTU. Vai acabar. E está na hora, porque vai ser feito agora o Pacto Federativo. Né? Exatamente. Exatamente isso. O Pacto Federativo aí destrói alguns lugares, como São Paulo. São Paulo é 3,4% que retorna. E Osasco, você que é de Osasco. Lá é pior, porque lá ainda a gente tem uma casta que parece que são burros. Parece que os caras são burros para ver um negócio desse. A cidade de Osasco, ela arrecada 30 bilhões por ano para a União Federal. Nosso orçamento lá é de 3 bilhões, 3,2. O que acontece? A União Federal devolve para nós menos de 1%. 0,63, né? Isso. Porém, 167 milhões. Porém, se você pegar Recife, Fortaleza, Salvador, a União Federal devolve 30% que eles arrecadam, e eles arrecadam metade do que nós arrecadamos. Então, é aí que está. O nosso problema é exatamente, nós estamos com um monte de vereadores, de parlamentares, de todos os níveis, socialistas, porque o socialista, ele pensa em centralizar, governo central. Quando a gente pegar e descentralizar, e ter cada um o seu valor, cada um no seu quadrado. É responsável pelo seu orçamento. Exatamente. Gente, só vou acrescentar mais algo. O nosso problema, ele é totalmente estrutural. Quando você vai brigar na prefeitura com o seu IPTU, se for a favor do contribuinte, o departamento fiscal vai falar assim: é inconstitucional, eu dependo lá Na outra, pior que isso, na outra Marcos. área. Qualquer coisa que você for fazer, vai acontecer isso. Se você falar assim, dá para reduzir? Não posso reduzir. É pior que isso, Marcos. Aqui em São Paulo, a gente passa por uma situação muito louca. O pagador de impostos, eu não gosto de usar contribuinte porque ninguém está contribuindo voluntariamente. Está todo mundo sendo forçado, coagido. E aqui em São Paulo isso é muito claro, porque quando você vai reclamar, a gente tem inúmeros casos da pessoa que chega lá e é ameaçada
pelo prestador de serviço da prefeitura, pelo funcionário público. O funcionário público diz: eu tô vendo aqui, você tá pagando barato, se eu fosse você não reclamava não. Não, mas o seu imóvel é muito grande, você tem Eles que desencorajam. Eles desencorajam muito, e a gente teve até um caso ano passado que a pessoa só conseguiu registrar a reclamação porque estava passando uma dupla de policiais da PM, ele chamou a polícia e a polícia forçou com que o funcionário público aceitasse e registrasse a reclamação. Que absurdo. Gente, que loucura. Então, quer dizer, nós temos só loucura, um Estado, né, que não tem o mínimo interesse em mudar essa situação. Não, eles Né? não Quanto mais ao momento, não. manter. Agora, o que é uma burrice, porque como você falou, quanto mais alto o IPTU, está aumentando a porcentagem de inadimplência, A gente né? fala Então, que eles estão matando a galinha dos ovos de ouro. Exatamente. verdade. Tá todo Agora, mundo dentro, né? você falou a questão que eles previram uma inadimplência maior. Engraçado que eles, na lei ali, que eles descrevem, eles estão prevendo um maior desenvolvimento econômico, principalmente na área imobiliária. E a gente pode ver isso se andar pela cidade de São Paulo, novos lançamentos. Novos lançamentos significam novas unidades habitacionais que pagam IPTU. Eles não consideram que eles vão ter um aumento de X unidades pagantes, de X números de contribuintes para dentro do orçamento. Eles só enxergam a parte que vai ser que teoricamente é deficitária, que é quem não está pagando, né? São os inadimplentes. Mas e os que estão entrando agora? Quando que eles vão começar a considerar que num terreno onde era um contribuinte, ou você tem 80 unidades? agora eu queria jogar mais uma ideia aí, que é aquela questão que você falou, alguém falou de estaticidade, né? Em termos de aquela propriedade estar estática. Sim. Aumentam o valor do IPTU, aumentaram em 2013, usando como desculpa um boom imobiliário. Só que o proprietário, quem está morando, por exemplo, no meu caso, eu moro nesta casa, né, desde que eu nasci. Meu pai comprou em 1960. Nós não fizemos reforma, não houve mudança nenhuma. Nós não nos beneficiamos com esse boom imobiliário que eles afirmam ter tido. No entanto, de 2013 para 2014, houve um aumento de 80% no IPTU. Sim. Eles usam o valor dos prédios. O valor dos prédios. Exatamente. Entendeu? Mas dos prédios que também, hoje em dia, eu moro num prédio onde, na época que foi construído, era 2 vezes a área do terreno e acabou. Hoje ele está a 200 metros de um eixo de transporte muito bom, da Avenida Ibirapuera, e nesse raio de 200 metros você pode construir 4 vezes a área do terreno. E o IPTU do meu apartamento aumentou nessa proporção. Quer dizer, alguém em sã consciência vai demolir um prédio de 28 andares, 56 unidades, para construir um que seja 4 vezes a área do terreno? Não vão fazer isso. Mas eu estou pagando. O valor hoje do IPTU é a metade do valor do condomínio. E há casos que a gente vê com bastante frequência hoje em dia, assim, aquelas famílias, aquele núcleo familiar, sei lá, marido, esposa, 2, 3 filhos, né? Que nos últimos 20 anos ou 15 anos, não sei, a família, cada filho foi seguir sua vida, ficaram lá esposa, marido, às vezes um perde o emprego, porque afinal de contas nos jogaram numa recessão, né, nos últimos anos, e o IPTU não para de subir e a renda daquele núcleo familiar não para de diminuir. Então, o que a gente faz, gente? Como a gente resolve isso? Eu acho que a prefeitura já está começando a entender isso quando você começa a ver as pessoas se posicionando, por exemplo, com relação a Pacaembu. Pacaembu é uma zona tombada, não pode construir prédio, e os moradores do Pacaembu são, na sua maioria, são os velhinhos que compraram essas casas lá atrás, criaram filhos, netos e tal, mas as famílias foram tocar a sua vida. Então hoje tem lá uma viúva, uma casa vazia,
uma casa para alugar, uma casa para vender, uma casa... Falta de segurança. E um abandono, né? Você vê mato na calçada, as calçadas estão um horror. Então, você vê que a degradação do bairro está chamando a atenção da prefeitura e de gente que tem a função de fiscalizar isso. E eu acho que a gente também começa a reagir na medida que tem uma hora que a gente não aguenta mais, né, sustentar esse tipo de problema. Vamos fazer aqui uns pensamentos finais, Gustavo? Não, só para finalizar, acho que para deixar claro, eu queria que o Rubens explicasse o que acontece com quem não paga o IPTU. Ótimo. Isso é muito importante, Gustavo, porque As pessoas não sabem. Muita gente acha que o IPTU dá para não pagar e não dá muito problema. Dependendo da cidade pode até ser, mas aqui no município de São Paulo, se você não pagar, em 2 meses já vem uma cartinha de protesto, em 3 meses você já está com seu nome no CADIM, e aí a partir do momento que você entrou o nome do CADIM, ou você negocia com a prefeitura, ela entra com um processo contra você. Nesse processo, ela vai tentar obter esse valor de qualquer jeito. Então, se você tiver um carro, ela pode, de repente, tomar o seu carro, ela pode tomar dinheiro da sua conta corrente, o juiz simplesmente autoriza a prefeitura a pedir para o banco da sua conta. Se você tiver um investimento, ele vai lá, toma do seu investimento. Se você tiver na conta, toma da sua conta. E se você não conseguir pagar, aí eles leiloam o seu imóvel e com o valor do leilão eles pegam o dinheiro e devolvem o troco para você. E o pior disso, a gente já teve alguns casos que chegou nessa situação de leilão e a prefeitura desistiu do leilão porque seria impossível leiloar o imóvel. Porque parece bizarro, mas a coisa louca no IPTU. O que acontece? Uma coisa é você ter um IPTU de 2, de 4, de 10, começa a chegar de 20 a 50, já começa a ficar bem complicado você vender o seu imóvel. 50 mil. Passou de 50 mil o valor do IPTU, começa a ficar impossível, você não vende. Lá perto de casa tem alguns bairros, eu vou num bairro de classe média, mas tem no caminho, no Morumbi, tem uns casas muito grandes, muito antigas, que com IPTUs de 50, 70, 80, 100, 100 e poucos. Tem casa lá que se a pessoa quiser me dar, eu não quero a casa. A pessoa chega, eu te dou esse imóvel aqui, vale, sei lá, 200 milhões. Ah, mas é 200 mil IPTU. 200 mil não tem condição de pagar, não quero. Então, tem casas, tem situações, Pacaembu está nessa situação, uma parte mais rica do Morumbi está nessa situação, Jardins está nessa situação, Planalto Paulista também está em alguma, já está chegando perto dessa situação. Esses bairros, as pessoas que têm imóveis nesses bairros, elas não têm mais o que fazer. A gente tem casos de pessoas que construíram sua vida, elas investiam tudo que elas ganharam em imóveis no mesmo bairro para alugar. E hoje, essa pessoa não tem nada, ela perdeu tudo. E ela só sobrou dívida, ela não consegue pagar mais nada, porque ela não tem como fazer nada. O que fazer, Aqui pessoal? Vamos trocar o prefeito e os vereadores todos. Vamos fazer uma roda final aqui para nos... A gente tem que eu acho trocar uma esses coisa bandidos. muito importante, que é, político não pode ser profissão. Você tem que ir lá dar a sua contribuição e você não pode ficar lá de ad eterno. Não é para defender o seu lá interesse, é para defender o interesse do público, do cidadão Da que população. o paga. Porque os políticos são sustentados por nós também. É uma parte do nosso dinheiro que paga todas as mordomias, inclusive. E a grande maioria se estabeleceu lá. Exatamente. Né? Se usa da máquina estatal, do nosso dinheiro, para continuar lá. Tem gente que está 7, 8 mandatos. Tem vereador que está na 8ª legislatura. Gente, e eles, de pai pra filho. E eles usam, né, a máquina, o nosso dinheiro, para fazer aqueles currais eleitorais. Sim, aí chega agora em 2020, estão todos aparecendo, porque vai ter eleição. Pior, agora a gente virou feudo, porque agora é herança. Vai o filho, vai o neto, vai o bisneto. Sim. Quer dizer, virou herança familiar. Porque eles pegam o sobrenome e aí... A gente pega isso, seja aqui na Câmara de Vereadores, no Estado, nos deputados estaduais ou federais. A gente está na terceira ou quarta geração, é irmão, sobrinho, primo, neto. Então a gente tem que intensificar essa renovação, certo? Pessoal, vamos ficar ligados.
analisar aí o comportamento, o histórico de cada vereador. Se você conhece algum, já votou ou pretende votar, faça a sua avaliação, faça a sua análise, vamos votar conscientes. E mais alguém aí para finalizar? Buscar pessoas novas, porque a gente precisa renovar. Quem não fez nada 1, 2, 3, 4, 5 mandatos, não vai ser agora que vai se fazer. Imposto é roubo. E eu quero falar uma última coisa, que é convidar as pessoas a acompanharem o movimento IPTU Justo, porque a gente precisa engrossar o caldo para fazer pressão e mudar essa situação. E outra coisa, lembrar que nós somos uma população inteira, os paulistanos. Não adianta ter resolvido o problema do seu pedacinho, do seu quarteirão, e a cidade continuar do jeito que está. Isso não isso aí é politicagem, isso daí não é solução. Um vereador tem que pensar como um todo, o prefeito tem que pensar como um todo, não só naquele... Fiz uma demanda e o vereador prontamente conseguiu... Gente, fechar buraco não é papel de vereador. Pelo amor de Deus. Né? Você entra no 156 e eles fazem. Aliás, também tem que parar o vereador ficar dando nome de rua, trocando nome de rua. Isso é um assunto para um outro podcast, que nós vamos falar sobre o papel. Já deram a ideia, o papel dos vereadores. Estão todos convidados para a gente fazer um próximo. Finaliza, Marcos, por favor. Vamos lá. Elejam políticos comprometidos com Deus, com a família, com a propriedade privada, porque propriedade privada é dignidade. Parem de eleger esses ditos sociais-democratas, que são os progressistas, que não passam de comunistas. E quem quiser maiores informações sobre o movimento é só acessar o site iptujusto.net.br. Entra lá no site, entra no nosso Facebook, lá no site você vai achar o nosso Facebook, tem o número do WhatsApp que você pode falar com a gente, caso você tenha alguma situação ilegal, e você pode entrar também no nosso Instagram e no Twitter, siga a gente nas redes sociais, acompanhe, o movimento está ativo, a gente está com muita coisa a fazer esse ano, e a gente precisa se unir, porque se a gente não se unir, a prefeitura vai roubar todas as nossas casas. Continuar nos roubando, nos extorquindo, legalizar o confisco, nos espoliando, legalizaram o confisco das nossas casas. Então nós temos que nos unir e evitar esse absurdo. Eu agradeço muito a presença de todos. Espero contar com a presença de vocês em breve para os próximos. Muito obrigada, pessoal. Valeu. Obrigada a você pela oportunidade. Civilidades. Apresentação: Naomi Schölling. Música, tema e edição: Ney Marques.